Olá galera, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós estaremos fazendo um algoritmo de uma fila para descobrir quantas pessoas tem naquela fila e mais especificamente quantas delas são idosas. Então o nome do nosso algoritmo de hoje vai ser fila idoso. Vamos começar a criar nossa classe. Aulas 06 fila idoso, criar o nosso main. Então, beleza. No caso desse algoritmo aqui, a gente já vai perguntar antecipadamente quantas pessoas tem nessa fila e trabalhar em cima disso daí. Então, vou trabalhar com a classe scanner. Um objeto dessa classe chamado entrada, que é o que vai receber, no caso, os dados quando eu digitar. Vou criar um new scanner, um novo objeto, sempre que eu digitar. Importo a classe com um import java.util.scanner. E vamos para o nosso código propriamente dito. Primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar. Perguntar o quê? Quantas pessoas tem naquela fila. Então, system out print. Quantas pessoas. Qual o tamanho da fila? Aliás, vamos botar quantas pessoas existem na fila. Fica melhor. Quantas pessoas existem na fila? Aí a pessoa vai digitar. Tem 10 pessoas. Então eu vou precisar de uma variável que eu vou dar o nome de fila para receber o que eu digitar. Então essa variável ainda não está declarada no meu código. Então eu vou declarar, ela vai ser do tipo inteiro. Então int fila vai receber o que eu digitar. Então entrada next int. Lembrando que eu estou trabalhando com um valor inteiro. Feito isso daí, agora é tranquilo. Eu vou criar um loop que vai perguntar para essas pessoas qual a idade delas. Então, enquanto ainda existir gente na fila, esse meu loop ele vai ficar perguntando qual a sua idade, e vai armazenando para a gente saber quantas pessoas são idosas. Então, o que é que eu preciso agora? Eu preciso criar um loop para depois fazer um teste. Então, vou criar o loop com for. Vai ter uma variável do tipo inteira que vai ser a responsável pelo contador, pelo loop. Vai começar do zero. Enquanto esse i, essa variável aí, ela for menor do que o tamanho da minha fila, então vamos dizer que a minha fila, eu botei que tem 10 pessoas. Então esse meu i ele vai de 0 a 9. Enquanto esse meu i for menor do que o tamanho da minha fila, ele vai ser incrementado 1 a 1. Ele vai aumentar de 1 por 1. Feito isso daí, eu vou fazer a pergunta. Então, vou perguntar qual a sua idade. Dessa forma, enquanto eu tiver pessoas na fila, eu vou estar dentro desse for e essa pergunta vai ficar sendo feita para cada pessoa. Então, assim, eu economizo espaço, tempo. Eu otimizo esse meu código. É como se eu estivesse diminuindo mesmo a quantidade de linhas utilizando esse for. Além disso daí, além de perguntar, eu vou precisar de uma variável chamada idade, que vai receber o que a pessoa digitar. Só que aí cuidado, eu não posso declarar essa idade aqui dentro desse for, porque senão ela vai ser uma variável local desse for. Então eu tenho que declarar fora. O que é que eu posso declarar? Eu posso declarar aqui em qualquer canto fora desse for, dentro do public static void main. Então eu vou declarar aqui, eu vou dizer que
Essa variável vai ser do tipo inteiro, int idade. Pronto, só inicializei a variável, só declarei. E aqui é que ela vai receber o valor. Então, essa variável idade, ela vai receber o que foi digitado após a pergunta ali. Como é inteira, também é um next int. Lembrando que aqui dentro do for tem as variáveis locais. Então, quando eu declarei aqui fora do for, dentro do static void main, ela se tornou uma variável pública. Então, ela pode ser acessada por qualquer pessoa em qualquer lugar aí do código. Então, beleza, criei, recebi a idade. Dentro desse for, ainda eu tenho que fazer o teste para poder permanecer ainda dentro do loop. Então, se if essa idade que a pessoa digitou for maior ou igual a 60 anos, então eu vou deduzir que essa pessoa é idosa. Então, idoso mais. Só que notem que eu também não tenho essa variável idoso. Então, eu tenho que vir declarar essa variável idoso, que também vai ser do tipo inteiro. Então, int idoso. E essa variável aqui, no caso, eu tenho que inicializar. Eu tenho que dizer que ela inicializa do zero. Por quê? Porque aqui eu estou só incrementando. Eu estou dizendo que aquele valor que tem lá, ele vai ser adicionado de mais um, caso isso aqui seja verdadeiro. Se não, o else, vai acontecer outro caso. Eu vou armazenar em uma variável chamada não idoso. E ela vai ser incrementada. Então, eu preciso também dessa outra variável, que vai ser do tipo inteiro, que também inicializa de zero. Então, aqui eu tenho duas hipóteses. A pessoa digita a idade, eu faço o teste. Ou ela vai ser idosa, ou ela vai ter valor igual a 60 anos, ou mais do que 60 anos, ou ela vai ter menos do que 60 anos. Então, só tem essas duas hipóteses. Feito isso, a próxima coisa que eu vou fazer é retornar no caso o valor aí de quantidade de idosos. Então, como é que eu faço isso? System.out.print barra invertida n vai servir para eu quebrar uma linha, beleza? Então, é como se eu estivesse pulando uma linha. Então, idosos, dois pontos, e eu vou retornar a quantidade de idosos. Eu vou colocar tudo no System.out.print, fica mais fácil. Mas, aí eu quebro a linha novamente, barra n, não idosos, mas estou concatenando com não idoso. Não idoso. Feito isso aqui, pronto, meu código já está pronto, ele já pode ser rodado. Vamos testar. Ele está perguntando ali, ó, quantas pessoas existem na fila? Eu vou dizer que existem 3 pessoas. Qual a sua idade? Aí eu coloco, eu tenho 70 anos. Qual a sua idade? 45. Qual a sua idade? 60 anos. E ele me retorna que eu tenho 2 idosos e 1 não idoso. Então, o nosso código é praticamente isso. Bem fácil, bem simples. Gostou? Dá um like, compartilha, divulga para os amigos. Compartilhar conhecimento é uma coisa muito boa. Então, vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!